Muito bem, gente. Na nossa edição do Bueno Cast de hoje, nós vamos conversar com esse cara aqui, meu amigo Anderson. Vai falar pra gente sobre muita coisa, principalmente sobre a empresa dele, a Colombinha, que hoje serve um misto quente maravilhoso. Eu tive a oportunidade de experimentar, não é verdade? Como que tá a Colombinha, meu amigo? Fala aí. E aí, Beto, tudo bem? Tudo jóia. A Colombinha vai, graças a Deus, bem, né? Esse misto ele é muito procurado. Normalmente ele é o que a gente oferece e normalmente ele fica marcando na mente do cliente que vai lá pela primeira vez, do consumidor. A Colombinha, gente, é uma padaria. E é assim, um lugar muito bom de estar. E por esse motivo que a gente chamou ele aqui pra gente conversar e bater um papo sobre isso. Cara, já falando de Colombinha, já falando de padaria, já falando de misto, já convido o pessoal para conhecer a Colombinha. Endereço, tudo lá pro pessoal conhecer. Vai lá. Então vamos lá, vamos vender nosso jabá, né? A Colombinha está lá no setor aeroporto, ela está na rua 9A, número 490. Se você colocar no seu aplicativo de busca de endereço, você vai conseguir localizar ela, né? Ela está estabelecida há 13 anos, ali ela fica numa esquina em frente ao Senac, né? Na rua 9A é uma rua muito fácil de localizar. Fácil. É uma rua do Hospital São Francisco, é uma referência ali também boa, né? E ali, Beto, nós temos desbravado. E interessante que me veio à mente que durante esses 13 anos, eu me recordo que uma das coisas que a gente utilizou, uma ferramenta para a gente poder entender qual que era o local ali, não tinha nada nesse sentido antes. Era uma sala fechada, a gente modelou ela para ser uma padaria e uma ferramenta de busca que antigamente ela era gerida pelo Sebrae, se chama Bússola. E quando nós estávamos buscando o local ideal para, enfim, implementar a empresa, e nós colocamos aquele local exato, ela me mostrou que tinham simplesmente 7 padarias num raio de 1 quilômetro. 1 quilômetro. Né? E dessas 7 padarias, hoje nós temos apenas 4, além da Colombinha, e nenhuma dessas 4, nesses 13 anos, mantém o mesmo proprietário. E lá você encontra uma loja de carro, do lado outra loja de carro, do outro lado mais uma loja de carros usados, do outro lado a Colombinha. A Colombinha, é isso aí. Mas por que nós começamos falando da Colombinha, gente? Porque é exatamente a Colombinha que vai trazer pra gente que muitas experiências legais que o Anderson viveu, e eu queria muito que todo mundo soubesse dessas experiências. Tem uma história por trás disso aí, que vai contar a história do Anderson e vai contar a história do Anderson sempre mesclada nessa empresa que vem aí com muita luta, com muitos anos. Cara, mas já quero começar perguntando, por que Colombinha, mano? Tá, vamos lá. Muita gente às vezes chega lá e fala, aqui que é colombina, é aqui que é colombiana, é aqui que é a Colômbia, né? A primeira vez que eu fui lá, eu procurei a colombiana. A colombiana. Foi. Você não vai encontrar uma colombiana lá. Hoje nós temos venezuelanos lá, mas não temos colombianos. Pois bem, veja só. Colombinha é uma brincadeira, e já deixa eu dar crédito aqui, né, para aquela que teve junto conosco ali na abertura do negócio. Hoje, para a glória do Senhor, eu sou o único proprietário da empresa. Na verdade, nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar, né? Mostrar pro pessoal. É um testemunho bonito. É um spoiler que eu já vou dando aqui do final. Não tem problema, não. Então tá. Hoje eu tenho um sócio majoritário que se chama Jesus Cristo, né? Meu Deus. Então, mas veja só, na ocasião da abertura da padaria, de todo o planejamento estratégico para começar o negócio, é uma das coisas que você que quer empreender precisa ter em mente. Como vai ser o nome da minha empresa? Verdade, e de repente, é a primeira coisa que a gente pensa. De repente você quer colocar um nome mais atrativo, pão francês, ou o melhor misto, sei lá. Isso. Uma porção de coisas, mas nós fomos um pouco mais audaciosos, Beto. Uhum. Veja só, por que Colombinha, Anderson? Aqueles que conhecem o Rio de Janeiro, a região ali histórica do Rio de Janeiro, tem um café colonial, ou melhor dizendo, tem uma padaria colonial centenária, né? Ali, os primeiros clientes ali era o Dom Pedro, enfim, o Pedrão. Antes de ir lá para Petrópolis, ele passava lá para comer o pãozinho dele na chapa, né? Então lá tem a padaria Colombos. E aí a minha sócia carioca falou, olha, nós temos a padaria Colombos lá no Rio de Janeiro, mas nós podemos ter a nossa Colombinha aqui em Goiânia. Então daí veio esse nome, Colombinha. Mas aí vem também de uma referência de uma padaria de sucesso, né? De uma empresa que já se estabilizou, se estabeleceu, né? Uma empresa grande, pronto. E vocês estão pegando como referência e montando a Colombinha, que daqui a uns dias não vai ser mais no diminutivo, né? Que vai crescendo. Quando você tem uma empresa que caminha bem, ela vai crescendo. Tá, beleza.
Já sabemos o nome da empresa e já entendemos por que Colombinha. Mas, cara, como foi que você foi parar no ramo da padaria? Me explica essa história aí. E aí tem uma história, tem um pano de fundo aí. Isso. Essa história. Bom, primeiro ressaltar que a Colombinha não foi a minha primeira experiência com padaria, tá? Verdade. A minha primeira experiência com padaria foi no ano de 2003/4. Final de 2003, eu tive a oportunidade de empreender, né? E não foi de qualquer forma, né? Foi com R$1.000 e um talão de cheques. Então, se você quer empreender, escute, se você tem R$1.000 e um talão de cheques, você já pode começar a empreender. Já pode abrir uma padaria. Já pode abrir uma padaria. Então, veja só, eu tive uma padaria com um sócio, né? R$1.000 naquela época era muita R$1.000, grana. né? Vamos Hoje lá. nem tanto, né? né? Em 2004, sei lá, o salário talvez fosse menos de R$200, né? Não sei. Enfim. Agora eu já não sei mais. Mas vamos lá. É por aí, né? Aí veja só, nós abrimos ali e na ocasião eu estava ali por volta do meu 3º, 4º período da faculdade, né? Graças a Deus sempre fui muito ativo na igreja. Você abriu já ou tinha você comprou a ministério. padaria? Eu abri. Você abriu, do zero. Meu negócio é desbravar, mano. Você foi lá, abriu o local. Tinha um local, falou, olha, aqui é interessante para ter uma padaria. Vamos fazer a padaria. Vamos fazer uma padaria. Tinha um sócio que era mais doido que eu Mais pouco. doido. Cara, ele ainda é um baita profissional na área de panificação, mas nunca tinha tido. E é isso que nós estamos querendo mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente, é que por que a gente já começou nessa onda, né? Já falando da empresa e tudo mais, porque é a luta do dia a dia da gente. E aí é nessa luta do dia a dia que a gente começa a enxergar a mão de Deus ali, as coisas, Deus agindo. E aí vai contando essa história pra gente aí. Então veja Apareceu só. esse cara. Apareceu esse cara. Então nós precisávamos estruturar. Quando a gente pensa numa padaria, você precisa... tudo aquilo que você vê quando você entra numa padaria, a gente chama de frente de padaria. Certo. Mas o negócio acontece mesmo lá no que a gente chama de atrás. fundo de padaria. Então, assim, equipamentos, né, expositores e tudo isso a gente estruturou com base nesse recurso e no crédito através do talão de cheques. Talão de cheques. Então, veja só, nós abrimos a Predileta, na época era o nome da padaria, né? Predileta. Hoje tem Predileta, se não estiver enganado. É, mas vai lá. Mas vamos lá. Então, veja só, eu tive uma experiência por 8 meses. Veja, 19 anos, né? Cara, 19 anos 19 você abriu anos. empresa. Pensa Sim. nisso, mano. Tipo, 19 anos é um menino, cara. Então, olha a responsabilidade. Corajoso. Eu já trabalhava, graças a Deus eu trabalho desde os 13 anos. Você é da geração que trabalhava aos 13 anos. Aos Eu também 13 sou anos. dessa geração. Então, venha para nós, venha conosco, viu? Estou começando com o André, né? Tem um filho de 15 anos, ele está começando agora a ter um primeiro Esse menino contato, tá trabalhando, uma né? primeira experiência lá com a Experiência. gente. Eu falei, meu filho, eu fui um pouco antes, mas eu estou sendo bem generoso com você. Vem cá comigo. Foi bom pra você trabalhar cedo. Muito bom. E isso, Beto, Morre, não. para mim não morre. Pelo contrário, você fortalece. Veja só, Rapaz, aos 19 Vou de... deixar esse assunto depois. Depois a gente fala sobre esse assunto. Vai lá. Aos 19 anos de idade, eu já sabia o que era ser um pai de família, apesar de não ser casado e apesar de não ter esposa. Porque ao lado da minha mãe, eu era responsável pelo sustento da casa. Então, eu trabalhei 11 anos no supermercado. Nessa época, eu ainda trabalhava e era a minha renda principal. Então, Você ainda trabalhava? Ainda trabalhava. Eu tinha o trabalho no supermercado, eu estava no 3º período de administração, tá? Eu tinha a minha vida ministerial ativa, graças a Deus sempre fui bem ativo no ministério. E não satisfeito com tudo isso, falei, não, eu tenho tempo de sobra, né? Uau. Aí o que eu fiz? Fiquei noivo. Que isso, cara. Aí eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu vou conseguir administrar tudo isso? Eu pensei, eu posso abrir mão de Cristo? Sem chance. Você tinha 2 empregos. Tinha 2. Igual o pai do Cris. Eu falei, tipo isso. Falei, Mercado e a padaria. então, evidente que eu não ia abrir a mão do meu ministério de Faculdade Cristo. também não podia deixar. Então, veja só. Aí eu tinha o meu trabalho, que era o meu ganha-pão. Eu tinha a minha noiva, que eu acabava de ficar noivo ali. E tinha a faculdade. Eu falei, cara, o que eu posso pausar no momento é a faculdade. Você pausou a faculdade. Pausei a faculdade. Então nesse período de 8 meses, foi um período bastante exaustivo. Imagino. Por toda Claro. essa atividade Sim. que tinha. Me trouxe uma experiência interessante, bacana, mas me trouxe também uma certeza e uma convicção, Beto. A convicção de que nunca mais eu teria uma padaria. Sério? Sério.
Mas assim, por que você chegou nessa convicção de falar assim, eu não quero mais uma padaria, Olha, nunca mais vou ter uma padaria? cara, Você frustrou. é. Alguma coisa frustrou você. Veja só, 19 anos apenas, então assim, faltando um pouco de maturidade, eu não tinha um resultado financeiro, porque havia uma necessidade de todo o valor ser reinvestido. Isso é normal, né? Mas quando você, no labor, no trabalho, você não tem um resultado ali, alguma Você não tem um coisa, retorno, né? você fica, no mínimo, frustra. desmotivado, tá? É verdade. Então, assim, mas tudo isso é a mão de Deus. Isso foi uma porta que Deus abriu e eu reconheço isso, como reconheci também à época. Porque quando eu tive a oportunidade de conversar com meu sócio à ocasião, explicar a situação a ele, falei, olha, eu não vou continuar, expliquei os meus motivos, ele entendeu, nós fizemos o levantamento do que seria o valor, que seria a minha parte, né, como sócio, e a gente viabilizou isso aí para ele, os pagamentos mensais. Eu sei que no final de 2004, até em dezembro, ele já tinha terminado de executar todos os pagamentos e foi o dinheiro que eu apliquei no meu casamento, né? Ali no início da vida. Você vendeu a padaria. Sim. Foi isso? Sim. E aí você pegou o dinheiro e aplicou no casamento. Apliquei no casamento, enfim, na cerimônia, cerimônia. algumas coisas em casa que precisava comprar, A noiva essas ficou coisas. feliz, Felizona. E a faculdade retornou depois? Retornei com a faculdade, né? E aí, assim, a gente precisa entender que no decorrer da vida da gente, Deus vai abrindo portas. Eu tive uma oportunidade, assim, pouco depois de me formar, eu tive uma oportunidade no trabalho, o gerente, que era, enfim, que tomava de conta lá do supermercado, à época, saiu e eu fui convidado pelos meus patrões, né? A assumir a gerência. Assumir a gerência do supermercado. Do supermercado. A gerência comercial, posteriormente a gerência administrativa. Então, assim, pouco mais de um ano depois de formado, era eu que fazia a contratação, a parte de compras eu estava gerindo, a parte, enfim, de gestão do supermercado como um todo eu estava fazendo. Foi então, a base que a faculdade te deu, foi quando essa porta dentro do supermercado abriu para você. Justo. Você disse para mim, aqui em off, que você se converteu aos 16 anos? Aos 16 anos. Com 16 anos você já conheceu o Senhor, e aí de lá para cá que vem essa história toda, Com né? certeza. Como que foi? Até porque você falou que tinha um chamado também, que você não podia deixar e tudo mais. Uhum. E aí você pausou a faculdade, depois vendeu a padaria. Como foi sua caminhada com Deus em tudo isso aí? Toda essa jornada toda? A gente viu que foi uma loucura isso tudo, né? Tudo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo mais. Como foi a sua vida com Deus, assim? Você conseguiu segurar, ficou firme na igreja? Aonde que você ministrava? Conta pra gente isso aí. Então vamos lá. Só pra quem não sabe, ele é ministro de louvor. E ministra louvor muito bem, por sinal. É uma bênção. Pode convidar ele para ir ministrar na sua igreja. E aí eu queria saber como foi que você aprendeu a tocar violão e tudo mais. Então vamos lá. O início da minha caminhada com Cristo, ela tá concomitante com a minha chegada em Goiânia. Eu não sou goiano, não sou goianiense, apesar de me considerar. Você é de onde? Eu sou de uma cidade chamada Estreito, né? Aqueles que lembram do Chico Anísio, né? Na época da escolinha do professor Raimundo, ainda chegou a fazer uma Não era do piada. meu tempo, não. Não, mas certamente que não. Tô Certamente que não. Então eu falava assim, gente, eu chamava o nome do aluno, né? Quem nasce do Estreito é o quê? Apertadinho. Eu falei, que é isso, piadinha, hein? Mas eu sou... Por que Estreito? Estreito é qual estado? No Maranhão. No Maranhão. É no tá. sul do Maranhão, uma cidade próspera. Gente, ali são as grandes mentes do Brasil. Brincadeira. Mas veja só, sou lá de Estreito, no Maranhão, e vim aqui para Goiás. Certo. Cheguei aqui, Beto, no final... Tem nada estreito aqui. Nada de destaque. Cheguei aqui num lugar muito largo, né? Muito largo, né? Só que tinha uma porta larga e uma porta estreita. Isso. E como... Só essa, eu só fui, tinha então, uma porta. eu já vindo do estreito, acostumado com o apertado, e já fui para a porta estreita, né? Então, veja só, chegando a Goiânia, pouco tempo depois, me conheci a Cristo e graças a Deus... Chegando em Goiânia e já conheceu o Senhor. Eu falo, cara, eu falo que eu sou apaixonado por Goiânia. Sabe que muita gente vem do Maranhão e assim, chega aqui para trabalhar e fica numa solidão, né? E pum, vem pra igreja. Vem pra igreja. E começa a viver a experiência com Deus. Se for que nem eu, não sai nunca mais.
Exatamente. Nunca mais. Então, assim, mesmo adolescente, jovem, eu tive as minhas experiências com Você Cristo. veio com quem? Com sua família? Eu vim, meu pai trabalhava aqui. Meu pai tinha cerca de 2 Seu anos. pai já tinha vindo antes? Já. Ele já tinha cerca de 2 anos que estava aqui estabelecido em Goiânia. Certo. Você veio para morar com ele? E eu vim para preparar o caminho para trazer o restante da minha família. Minha Sério? mãe e meus irmãos. Eu, como falei para vocês, Mas você tinha 16 anos. Mas já com 13 anos eu já trabalhava, já sabia o que era sustentar a casa. Tá vendo isso? Você vê, o cara com 16 anos já tinha uma estrutura mental, Sim. psicológica, assim, assustadora, né? Antes disso, eu tô tentando entender por que com 16 anos você veio para Goiânia praticamente para ficar sozinho. Você veio para preparar a vinda do restante da família. Isso. Tá, mas como que foi, assim... Certo, com 13 anos você começou a trabalhar. Por quê? Vamos lá. A vida é difícil, como que é? Eu costumo dividir a minha vida em etapas, né? Eu tive uma etapa chamada a etapa do menino rico. Você teve? Até os 11 anos de idade, eu tive uma infância rica. Essa etapa rica não chegou na minha vida ainda, não. Será que eu vou chegar lá? Vai chegar lá. Tomara que seja os próximos anos, né? Eu tô querendo retornar essa etapa rica na minha vida também. Não, eu tô tô trabalhando conhecer. por isso, né? Mas veja só, até os 11 anos de idade eu tinha um pai e uma mãe em casa, tá? Então eu tinha uma família constituída, com toda a problemática de uma família sem Cristo, mas tinha um pai como referência, tinha uma mãe, tinha casas, tinha várias propriedades, né? O meu pai era muito bem estabelecido. Nessa época morávamos no sul do Maranhão, numa cidade chamada Santana do Araguaia. Então ele trabalhava com uma empreiteira, ele formava fazendas, que era muito comum naquela região. Legal, né? demais. Construção Você civil. tinha uma vida boa. Uma vida muito boa. Aos 11 anos de idade, ele se separa da minha mãe. Ao separar da minha mãe, os bens, né, que tinham ali, então foi feita a partilha. A minha mãe, com a parte que lhe cabia, ela foi para a família dela no interior do Maranhão, nessa cidade chamada Estreito. Só que, entenda, uma mulher que nunca tinha administrado nada nesse sentido, e com os familiares Não tava ali, preparada, né? aplica nisso, aplica naquilo, com 2 anos, acabou tudo. dissolveu tudo. Então, o que E aí você começou a passar por uma situação mais difícil. Sim, aí eu me vi na necessidade de trabalhar. Com 13 anos você começou a trabalhar. Trabalhar. Trabalhar com o quê? Trabalhar. Primeiro trabalho da minha vida, gente. E aí? Dá um chute. Vendendo picolé. Quase isso. É? Matando galinha. Não, quase isso. Muito parecido. Cara, matando galinha? Cara, interessante. Como assim, matando galinha? Eu trabalho hoje... Frigorífico? O objetivo é que eu trabalho hoje com padaria, acordando de madrugada, e nessa época eu já acordava de madrugada. No frigorífico. Boa parte da minha família lá era com 13 envolvida. Anos, já envolvida, assim, esse trabalhava. e tudo mais? Sim, uma tia tinha um frigorífico, um abatedouro de frangos. Louco, foi o meu primeiro trabalho. E dali eu tive a oportunidade de trabalhar numa loja de materiais para construção Nada a ver. Nada a ver. Totalmente eclético. Vender coisas em feira, tá? Então essa veia comercial, né? Já vem desde criança. Olha só. Com 13 anos você começou a vender. O cara que consegue vender uma galinha pé seco, ele consegue vender qualquer coisa, irmão. Galinha pé seco é o quê? É a galinha mais magra que tem, aquela galinha chamada poedeira, que já não tem perspectiva nenhuma, que dá só um molhinho de nada, e eu conseguia vender aquele negócio. É só o caldo. Na época eu vendia por R$1. R$1. Cara, e vendia galinha pé seco, viu? Menino do céu. Você já tinha, então, a veia ali comerciante, a né? veia de comércio. Tá bom. Vim, Vamos lá. Por isso que eu só queria entender. Cara, como assim? 13 anos, vem pra Goiânia, né? E vou preparar tudo para trazer minha família. Você conseguiu trazer a família? Consegui. Poucos meses que eu estava aqui, que eu me estabeleci nesse emprego. Trabalhei 11 anos na mesma empresa. Comecei lá como entregador e saí da loja como gerente administrativo, formado, casado. Cara, uma vida de sucesso, viu? Não é? Uma vida de superação, de sucesso. É admirável. Parabéns por isso, cara. Mano, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra Colombinha. Onde é que entrou a Colombinha nessa história, né? Como que a Colombinha entra então, vamos na lá. história? Olha, por que eu falei isso, Anderson? Esse é um dito que era eu que falava. Tá? Falava, eu nunca mais vou ter uma padaria. Então. E aí, assim, eu tinha tudo para não ter uma padaria. Eu, recém-formado, já estava trabalhando como gerente administrativo. Ainda no núcleo acadêmico, tiveram algumas situações para que eu fosse para outras cidades, para que eu, por exemplo, fizesse uma licenciatura para dar aula. Então surgiram outras oportunidades. Dentre as oportunidades que surgiram, Beto, eu passei em 3 concursos. Uau! Passei num concurso para bombeiro. Sim. Tá? Passei em 2 concursos para banco.
Caixa Econômica e e bem Você classificado. não aceitou? Bem classificado. Não, cara, a única coisa que eu posso entender com isso é porque não era o meu propósito de ser bancário. E hoje, com a vida que eu tenho, assim, de poder me comunicar, de estar no meio do comércio, de comunicar com as pessoas, de conversar, cara, eu ficar em quatro paredes, eu acho que... Tá, mas eu tô vendo agora, tá passando um filme na minha Vamos cabeça. lá. Eu tô vendo você prestando concurso Aham. e tô vendo você pegando o resultado e Isso. vendo que você tá aprovado. E a O que você viu expectativa. ali? Aí eu falei, pronto, é aqui que eu vou caminhar. Minha vida tá feita. Minha vida tá feita, é por aqui que eu vou E aí seguir. chega um momento, você Não passou, não foi aceita. adiante. Não foi adiante. Você travou, assim. Travou assim. E eu comecei a gerar outras expectativas, né? Comecei a gerar outras expectativas. Foi quando, no ano ali de 2008, 2009, né? Eu tive um contato da Lene, que foi a minha sócia lá na Colombinha. Ela me procura e fala assim, Anderson, eu tenho orado a Deus e tem algo que eu quero apresentar para você. A minha família quer apresentar para sua família. Tenho orado e tem algo que quero apresentar pra você. E concomitante E aí vocês a sentaram isso, pra conversar. concomitante a isso, Deus já falava aos nossos corações, dizendo que tinha uma porta que a gente nem imaginava qual era, que Deus estava abrindo. E eu imaginava qualquer coisa, gente. Que doideira. Menos cara. o quê? Padaria. Porque Você imaginava qualquer coisa menos padaria. eu tinha falado ao meu coração Cara, que Deus, padaria não servia Deus mais. tem muito humor, cara. Deus tem muito humor. Acho que ele olha assim e fala assim, vou pregar uma peça nesse cara. E aí você foi lá pra conversar. Conversamos e aí ela me apresentou uma proposta de negócio. Falou, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é agora, se vocês concordam, apresentou para mim, para minha esposa, ela mais o marido dela, mais o Paulo Borges, apresentou para mim e para Emelina, minha esposa. Certo. E falou, a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar e ver se realmente Deus aprova A proposta era a sociedade. A sociedade abrir uma Já padaria. não existia. Não existia. Não existia. E vocês não compraram ela, né? Não, nós Vocês começamos abriram. ela do nada, do Desbravou. zero, desbravando. Então a proposta dela com você nesse momento era vamos abrir uma padaria. Isso, essa era a proposta inicial. Aí parte a conversa da Colombinha e tudo mais. Isso, e aí assim, Cara, a gente vai estruturando, o nome não tinha, fizemos curso de padeiro. Aí você fez o curso? Fomos pro Sebrae fazer cursos, apesar de ser formado em administração já, Claro, cara, de ter a minha formação laboral do emprego, ou seja, o laboratório estava ali mesmo, mas a gente foi buscar ainda mais conhecimento. E aí vai uma dica preciosíssima, Beto. Manda. Você que quer abrir um negócio, entenda o do máximo negócio. possível, porque quando você estiver lá, você vai falar, cara, eu podia ter buscado ainda mais. É verdade, senão você vai ficar também. Você fica na mão da turma também, da equipe, né? Beto, mas Cara, vamos lá, o papo é muito bom, cara. Legal, eu vou precisar acelerar aqui. Olha, eu quero que você conte pra gente, assim, algumas experiências da rotina lá na Colombinha, assim. Eu sei que é muito corrido, eu já fui lá e às vezes eu encontro você lá no fundo, trabalhando e tal. É só uma pergunta que você me deixou aqui curioso. Então você é padeiro, você faz pão ou você não entrou nessa onda? Cara, eu não tive a oportunidade de fazer pão. Mas você fez o curso? Fiz o curso e conheço todo o processo. Por exemplo, quando eu vou procurar um profissional, um padeiro... Cara, falando em pão francês, Vamos lá. desculpa te cortar, tem uma Sim. coisa uma pergunta que eu tenho, o Anderson tá até rindo aqui. Por que tem uma fase do ano que o pão fica muito ruim? Cara, é fácil de... Você concorda comigo, Anderson? É fácil de falar. Vamos lá. Uma fase do ano que não dá, cara. O que acontece? O trigo de panificação, no Brasil, ele é de qualidade inferior. Então, o que os moinhos fazem? Eles trazem trigo da Argentina e do Canadá. E eles fazem o que a gente chama de blend, que é uma mistura de farinhas para poder ter enfim, melhorar a performance do trigo que nós temos aqui. E há uma sazonalidade nisso. Tanto aqui da produção brasileira, quanto da produção argentino e canadense. Então, de vez em quando, a gente vai viver esse blend. Esse ciclo de transição que tem da farinha, porque a farinha de panificação ela é uma farinha diferente, por exemplo, da farinha do trigo, melhor dizendo, da farinha do macarrão, certo. das massas. É diferente. De vez em quando vamos viver esse ciclo aí. Então, gente, olha, nosso podcast já valeu por hoje, cara. Já estamos sabendo vambora. que o pão às vezes é ruim, né? Mas tem uma fase do ano que o pão é uma aí delicioso. as pessoas falam assim, mudou o padeiro? Mudou o que aconteceu? É verdade, faz essa pergunta. É a pergunta clássica então, que a gente ouve. a culpa é do trigo. A culpa a gente precisa culpar alguém, né, gente? Por favor, não culpe o padeiro e principalmente não culpe o dono da padaria. Olha, eu vejo você correndo muito lá dentro da padaria. Eu vejo que a padaria também é lugar de encontro, é lugar de reunião. É lugar de um papo gostoso ali. Cara, conta pra gente um pouco desse dia a dia da padaria ali. Beto, cara, aquilo ali, toda essa correria, todo esse movimento, as pessoas, hoje eu percebo o porquê de eu estar ali.
Porque, veja só, você poder administrar o contato com funcionários, com clientes, com fornecedores, enfim, com uma infinidade de gente, você encontra gente de tudo. Olha as situações inusitadas que a gente passa. Por exemplo, eu já tive oportunidade, pasme você, de ser testemunha em delegacia e testemunha em casamento. De cliente. De clientes lá da O cara padaria. come um pão lá, compra o pão e fala assim, Cara, eu tô precisando da delegacia, precisando de Né, testemunha, é vamos quase ali. isso, é quase isso. É quase Pô, a isso. gente vai casar, o cara você me pode ser arruma, testemunha o meu? cara me arruma, marca um lugar pra arrumar uma confusão na padaria pra ter testemunha, cara. E eu tô no meio desse negócio O porque cara tem teve que uma ter... confusão na padaria, você teve que Marcou participar. um encontro com a ex-esposa dele na padaria pra poder arrumar uma confusão lá. Meu Deus, olha isso. Cara, mas você falou sobre administrar a relação com o pessoal que trabalha e também com os clientes. Como que você administra a fé? Como que você administra a sua fé ali dentro da padaria? Muito bem, excelente pergunta. Eu acho que um dos grandes desafios que tem do empreendedor cristão hoje é justamente ele poder exercer a sua fé, mas não impor a sua fé. Então, isso. Tá? Você Então, é o chefão. É o chefão, então ele falou aqui é só Cristo e tudo. Por exemplo, coisas que eu pratico na minha empresa enfim, até cristãos que não praticam, eu não recrimino. Eu não vendo bebida alcoólica e eu não vendo cigarros. É uma coisa que eu acho que... percebi, realmente, não tem lá. Para mim não faz sentido pro meu negócio. Não faz sentido mesmo. Não faz sentido pro meu negócio. Então, por exemplo, tivemos recentemente uma confraternização e é claro que a gente tem um público bem eclético dentro do nosso quadro de funcionários, né? Sim. Primeira coisa que me perguntaram, eu falei, e aí, vai rolar uma ter bebida? cerveja, alguma coisa? Eu falei, é claro que não. Não vai. Não rolou. Não rolou. E não, Mas não, o pessoal não ficou de bico, não, porque não faz falta para poder ter alegria no Com ambiente, certeza. para poder ter descontração no ambiente. Não precisa ter esse E incremento. não tem conflito? A turma entende você? Perfeitamente. Porque assim, você é o líder lá, é o dono, é o chefe, e você tem lá seu momento de oração, todo Aham. mundo sabe quem você é, Sim. tudo bem. E você não impõe isso. Não. Mas tem gente que nunca vai querer caminhar com Aham. você nessa fé. Sim. É normal, é natural Normal. isso acontecer. E não tem um conflito, não tem um problema. De maneira nesse nenhuma, sentido. porque antes de ter fé, Beto, tem que ter respeito. Respeito. Tá? Então, a gente atende, eu atendo, gente. Você não impõe nada, No né? meu Então, dia a dia, eu atendo pessoas que chegam lá para chorar. Claro. Legal. Eu não quero adiantamento, não, eu quero chorar. Aí o cara chora, eu converso com ele. Uma coisa que a gente aprende muito aqui na igreja com o bispo, né? A gente não tem conselho nosso, a gente tem conselho da Bíblia. Da Bíblia. Então, assim, eu poder trazer uma palavra de Deus para aquele coração. Então, assim, a gente já teve conversão lá no nosso ambiente, Como lá que na foi essa padaria. conversão? Foi gerada por você? Foi gerado pela equipe. Pela equipe toda. Pela equipe toda, então a gente participou, porque sempre tive cristãos autênticos do nosso lado ali, Aham. somando conosco, né? Então, assim, uma certa feita, a pessoa estava muito angustiada, né? Extremamente angustiada. E aí, gente, a gente não precisa reinventar nada. Nós precisamos, enfim, aplicar Cristo Claro. na vida das pessoas e automaticamente o Senhor se incumbe disso. O evangelho continua simples, né? Acompanhado pela gente na medida do possível, mas sempre assim, Beto, prezando pelo profissionalismo. A nossa fé, ela não é exigida e o nosso ambiente de trabalho é um ambiente profissional. Mas isso não nos exime de nós aplicarmos Cristo em tudo. Claro que Muitas das não. vezes, sem falar um versículo bíblico, as pessoas leem e veem Cristo em nós. Mas como que essa pessoa se converteu lá dentro? Você falou que ela se converteu ali. Fizemos o apelo. Você fez, Explicamos. conversou com ela? Conversamos com ela. Era uma cliente. Não, funcionária. Funcionário. Uau. Funcionário. E Ela chegou aflita, vocês perceberam. cara, essa pessoa Não, peraí, vamos bater um papo não aqui. trabalha mais conosco hoje, mas ele já está até fazendo firme no teologia, Senhor. está caminhando para ser pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se casou também. Olha isso. Inclusive, outra coisa que tivemos lá também, se casou com uma funcionária nossa também, lá Olha. da padaria. Então, os dois hoje são casados, já não trabalham mais conosco, né? Outra coisa que a gente já teve que saiu de lá também, empreendedores. De lá, as pessoas também Aprenderam a profissão, foram encorajadas. foram né? encorajados, saíram, né, com a bênção, com a devida bênção Claro, da padaria e abriram seu próprio negócio. Que bênção, cara. Gerando divisas aí. Olha só, a gente está vendo muitas experiências acontecendo na Colombinha, né, cara? Por isso que eu queria trazer isso aqui. Porque por que a gente tem falado tanto assim no Evangelho, a gente tem falado tanto aqui na igreja também sobre intencionalidade. Nós sermos intencionais onde nós estamos. E a gente percebe que lá dentro você e a equipe também com você está sendo intencional. Então tem a luz de Jesus ali dentro da Colombinha ao ponto de pessoas se converterem.
Isso é maravilhoso. E é isso que nós temos que aprender, é isso que nos é ensinado, né? Claro. Aqui nos dias de hoje. Cara, mas caminhando para o final, conta para mim assim, uma experiência marcante dentro da Colombinha. Joia. Olha, várias coisas, dentre várias, assim, a própria conversão que a gente teve, né? Lá. Mas assim, as pessoas poderem, clientes nossos, pessoas que passam, às vezes mudam de cidade, passam um tempo sem vir, e quando vem, cara, mas vem com a felicidade, vem com um sorriso no rosto, sabe? E não só de poder vir comer o misto, que é muito procurado. Maravilhoso. Mas ter aquele papo agradável, procurar a gente, sabe? Então isso nos satisfaz. Faz amigos. Faz amigos de verdade, sim. Então, não é só... Dá para não ser só uma empresa. Dá para não ser só um CNPJ. Com certeza. Dá para ser uma ferramenta, um lugar de fazer conexões. Um lugar de... Já pensou em desistir? Já pensei em desistir. Já pensei em desistir. Por quê? Veja só, o ápice da vontade de desistir. Chega a hora do esgotamento ali. Assim, o que acontece hoje é um ramo... Eu até brinquei. Eu brinco com algumas pessoas. Falo, cara, eu não sei escolher serviço, né? Que eu saí do ramo de supermercado e fui entrar para abrir uma padaria, né? De repente podia ter sido um pouco mais inteligente, mas essa não era a vontade de Deus. Ou melhor dizendo, essa não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus na minha vida, e eu entendo isso. E você acredita mesmo que, tipo, cara, Deus escreveu. Cara, o Anderson vai trabalhar, vai ser dono de padaria, é não isso? Não fui eu que escolhi a padaria. Foi Deus que escolheu a padaria para mim. É muito legal você falar isso, cara, porque quem tá assistindo a gente agora, que de repente está trabalhando numa situação assim, numa empresa, num ramo, ele pode entender que sim, que aquilo foi a escolha de Deus para a vida dele, que ele pode ser luz naquele lugar, que ele pode ser bênção ali. Beto, cara, eu não tenho meu coração. Falo isso para você, falo isso abertamente, eu não tenho meu coração na padaria. Quando eu falo padaria, eu falo assim, nos bens que a padaria tem, no que a padaria me propicia materialmente falando. Mas eu tenho meu coração naquilo que Deus me entrega. No propósito no da propósito. padaria. A padaria é um propósito de Deus na minha vida, Mas e isso eu tenho muito claro. Mas mesmo sendo de Deus, mesmo você entendendo isso, chegou um momento que você pensou em desistir. Veja só, o fardo, sabe? O peso de você ter que ter aquela rotina exaustiva. E quando você não consegue ter um resultado financeiro... Entendo. E em 2016, foi quando houve uma mudança de governo e um maior parceiro que nós tínhamos deixou de ter parceria conosco. E eu me vi numa situação, falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Inclusive, vai mais uma dica de ouro para os empreendedores. Saiba gerir os momentos de dificuldade. E sempre tem um fundo de reserva. É uma dica para o empreendedor, é uma dica para o irmão, para o crente, para todo mundo. Para todo mundo. Veja só, Beto, saber gerir o processo. Se nessa ocasião a gente não tivesse uma boa gestão, tá? E se a gente não tivesse Deus em nossas vidas para nos conduzir naquele processo, você cara, cortou gastos, eu teria que baixar as administrou. portas. Eu teria que baixar as portas. Tá? Mas você conseguiu superar. Graças a Deus. Conseguimos. Cara, e agora você tá rico, né? Agora você tá... milionário. Como que tá? Tá ganhando dinheiro? Como que tá hoje? Conta aí pra gente. Veja só, o propósito da padaria nunca foi um propósito de me tornar rico. Eu falo isso muito tranquilamente. Deus pode ter o propósito de me tornar rico com outra coisa, mas não com a padaria. Entendi. O que era o propósito quando... Você lembra que eu te falei que eu não queria padaria, mas a padaria Deus quis pra mim? Eu orava a Deus e falava, Senhor, se tem uma coisa que eu preciso é ter tempo pro Senhor. Eu sempre fui apaixonado, por exemplo, retiros de passar uma semana, sabe? Esses eventos da igreja de você ficar ali um tempo. O trabalho te prender cara, nisso trabalhando, não tinha, eu trabalhando como funcionário, eu não tinha condições de ter isso. Hoje e eu falava pro Senhor, o que eu preciso é isso. Então você tá rico. Milionário. Você tem tempo. Cara, poder criar os meus filhos. Eu entrava 8 horas da manhã, tinha um almoço ali rapidinho e saía 8 horas da noite. Falei, gente, eu quero ter o prazer de poder pegar o meu filho, levar pro colégio, trazer, levar pro futebol, levar minha filha pra natação, irmos pra igreja, passearmos. E isso a gente tem através Então resume isso pra mim. Ser rico. Resume isso em uma palavra. Ser rico, ter Cristo em nossa vida. Amém. Que bom. Bom, eu ia pedir para você deixar um conselho, mas você já deixou uns 20 aqui, vários conselhos, então não precisa mais. A gente vai fazer o seguinte, para encerrar. Vamos lá. A gente vai para o nosso quadro, é um quadro novo que a gente está colocando aqui. Que é isso? A gente vai para um quadro agora, Perguntas Matadoras. Vamos lá, gente. Será que eu tô preparado, Beto? Vamos ver, né? Vamos ver.
Com tanta experiência, acredito que sim. Nosso quadro Perguntas Matadoras. Vamos lá, Anderson. Um time. Flamengo. Meu Deus. Na verdade, uma seleção. Uma seleção, vai lá. O jogador. Vamos lá. Demorou. Ronaldinho Gaúcho. Ah, tá certo. Uma música. Uma música. Uau. Agnus Dei. Por quê? Porque é uma música que me marcou muito no início da minha conversão. É a trilha sonora de um momento da sua vida. Isso. É, legal. Um lugar. Goiânia. Goiânia. Um diferencial. Foi. Divisor de águas. Mudou a minha vida. Legal demais. Cara, uma comida. Vou pedir pro dono da padaria falar de uma comida. Se ele não falar alguma coisa de comida, cara, de padaria... tem várias, hein? Vamos lá. Churrasco. Boa, cara. Boa. Churrasco. Uma pessoa. Emeline. Quem é? Minha esposa. Fala dela um pouquinho. A minha esposa, cara, a minha esposa é o esteio da minha vida. A minha esposa é a coluna, é aquela que eu busco na hora que eu preciso de um conselho. É aquela que, sabe, nunca tem uma palavra de desânimo. Ela sempre tem uma palavra de ânimo. Fala, amor, vamos junto. Cara, você ter alguém do seu lado pra te levar adiante, isso aí não tem preço. Um sonho. Jerusalém. Tem vontade de conhecer? Sim. Tá certo. Galera, esse foi o nosso papo aqui. Nosso BuenoCast com o Anderson. Esse cara aqui, o dono da Colombinha. Obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo. Que coisa boa. Que papo bom que a gente teve aqui, viu? Obrigado pelo convite. Galera, nós vamos ficando por aqui hoje. O nosso BuenoCast chegou no fim. Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês. Deus abençoe.